Não, eu só queria se fomenta ou não o empreendimento, a coisa do Nilson Sampaio. Acho que o debate, a discussão que eles construíram, né, esse processo de ter na mão a ferramenta do banco comunitário e o debate da economia solidária, acho que não dá para a gente fazer histórico de todo mundo, né? Assim, acho que o Dênis vai fazer, né? Eles estão agora na discussão da rede cultural de empreendimentos. Eles vão inserindo esses empreendimentos que já existiam. E aí, por exemplo, tem um debate, né, dos empreendimentos de alimentação. Aonde que, sei lá, tem uma turma que faz pão, aonde vende, como vende, aí elas entram um pouco na discussão da produção cultural. Então elas são quase que, tem uma turma lá que carrega os pães e vão juntos. Então eles têm uma discussão de como se inserem os empreendimentos mais frágeis, vamos dizer assim, na questão periférica, dentro dessa rede mais fortalecida, vamos dizer, da produção cultural. Tem uma história com a Bienal, que eles foram chamados, porque a Bienal inteira de São Paulo, né, a turma da agência foi chamada para produzir saraus diariamente. Daí como você foi inserindo outras pessoas na cadeia, quer dizer, como alguns empreendimentos do bairro, por exemplo, de alimentação, tinha mais uns 2 ou 3, entram numa rede da produção cultural e se deslocam na cidade para fazer uma produção cultural na Bienal. Tem um debate aí que transcende de fato essa coisa do desenvolvimento local e tal, mais amarradinha e tal. Então acho que assim, esse fomento ou não dos empreendimentos, acho que a discussão deles da cultura foi trazendo um conjunto de empreendimentos dispersos, pensando numa outra lógica para dentro desse debate de novos empreendimentos. E essa discussão é interessante da marca, né? Porque lá no Rio São Paulo também tem a Vila Fundão, tem o futebol, é um campo de futebol, de várzea, dos poucos que ainda existem, eu acho. Que é incrustado na Vila Fundão, ou seja, é lá, no fundão do Capão. E aí eles criaram uma loja, antes de todo esse debate do banco, que é a loja do futebol da Vila Fundão. E aí a discussão era assim, como é que produz? Que aí tem a ver com a discussão da Nelsa também, né? Tudo bem, vende um monte de coisa, mas quem que costura as roupas que vendem, né, na lojinha da Vila Fundão? Como é que a gente organiza, talvez, a cadeia? A costureira deve fazer para facção, é uma só, é mais de uma? Da onde vem o tecido? Quer dizer, como é que a lojinha da Vila Fundão pode pensar não só que ela produz a marca do bairro, mas como que ela produz isso? E aí eu vou conseguir. Vai. E aí eu acho que tem uma discussão, que foi a coisa do consumo da Coca-Cola e da moeda social, que assim, não dá para fazer tudo de uma vez só. E por que surgiu o banco? A gente fez essa discussão de manhã. Quer dizer, por exemplo, a discussão, quando você pega a discussão da moeda, especialmente, vira e mexe, tem uma discussão forte na Europa sobre as moedas sociais também. Sobre os bancos do tempo, os LEDs. Tem um debate que acontece independente da discussão do banco comunitário ou do crédito ou das finanças, que é uma discussão sobre moeda, né? A produção de serviços, aí tá, os clubes de troca, os bancos do tempo, os LEDs. Tem um conjunto de iniciativas que estão pensando a questão dos serviços e a questão da moeda, onde que entra, como que, né, os bancos do tempo não tem nem moeda, é a hora trabalho, e aí vai o debate para a política monetária. A economista? Aqui. Fernanda. Ah, você tá ali. Que veio depois falar como é que a gente pensa, esse debate é mais profundo, porque nós estamos falando também de política monetária, a gente está falando de dinheiro e tal. E aí, como tem todo esse debate lá e sempre essas pontes acontecem, o Palmas é uma bela de uma referência da moeda como instrumento mais ampliado do desenvolvimento, a questão da identidade e tal, não sei o quê. E aí, a gente, quando se encontra, tem esse debate assim, bom, mas você está financiando a economia popular, ou é a Coca-Cola que o cara está comprando. Bom, mas a riqueza fica lá, porque o cara que vende a Coca-Cola tem um filho que compra a balinha. E também a cabeleireira, quer dizer, você não está falando só dos produtos, você está falando dos serviços. E a discussão deles lá, muito fortemente, passa pelo debate do consumo. Então, por exemplo, só num determinado território, eles só fomentam, eles querem fomentar um outro circuito também produtivo. Então, por exemplo, sei lá, tem uma cidade lá na Inglaterra
que eles fizeram. É uma moeda que circula na cidade inteira, chama Bristol Pound. É uma moeda que circula lá. O debate deles é: eu quero estimular os comércios que produzem localmente, porque eles estão discutindo lá cidades em transição, a restrição, vir para o bairro. A discussão deles está no outro patamar. Eles podem só discutir que eles vão incentivar os consumidores que produzem localmente, orgânico, associado e tal. Quando você volta para cá, a gente está muito atrás no debate. Quer dizer, a gente está discutindo um pouco, e aí vem um pouco, como que a gente cria laços de confiança. O que a moeda pode produzir, por exemplo, numa comunidade em Fortaleza, que eu não falei, que é a 5ª cidade mais desigual do mundo e é a 8ª cidade mais violenta do Brasil. Quer dizer, eu estou num outro lugar. Né? E aí, por isso que eu acho que a gente tem que entender a serviço do que essas coisas vêm. Né? Então eu acho que a discussão, claro, da Coca-Cola, seria ótimo que a pessoa não comprasse a Coca-Cola. Mas vamos pensar também que então não faz sentido pensar na moeda dentro de um território para gerar confiança, dinâmica local, porque o cara pode vir a comprar a Coca-Cola? Como que a gente pensa isso? Eu não estou dizendo que você falou isso, mas eu estou dizendo que você falou para falar. Mas eu acho que passa. Do mesmo jeito que lá eles dizem, bom, mas economia informal. Veio uma vez uma cara e eles falam, pô, isso aqui é um absurdo, esse negócio de banco comunitário, isso é um horror, Juliana. Por que um horror? Pô, isso é economia informal. Desculpa. Eu falo, gente, mas 50% da população brasileira é economia. Pô, mas ela é canadense, ela tá lá no Canadá. É outra realidade. Como é que entra esse debate todo? Por isso que lá, desde de manhã, e deve vir a gente trazendo, eu acho que isso está vindo mais forte, é as tensões, né? Isso produz pra frente. E aí, eu acho que uma delas é laço de confiança, avalista, como é que você pensa as finanças de proximidade? Que é o debate dos fundos, e quando você vai pensando nos bancos comunitários, e quando você expande isso para o bairro, quanto mais distante, maior isso fica, a tendência é você ter mais controle, porque você tem menos laço. Então, como é que você maneja? Porque, de alguma maneira, você quer crescer, você quer que seja uma comunidade maior, mais gente. Quer dizer, quando a Ana, o Léo não está aqui, quando fala, eu fui lá em Matarandiba, uma comunidade pequenininha, 700 pessoas, aí você fala, então, mas eles conseguem fazer um monte de coisa que uma comunidade que tem 10 mil não vai conseguir. E que talvez o Palmas já não consiga fazer, porque é grande, porque expandiu. Que mecanismos eles vão construindo para fazer isso? Há muito tempo atrás, eles contam isso, mas eles não fazem mais, que é, eles colocavam quem não pagava. Eles tinham um aval social que era o mal pagador. O mal pagador é o cara que está lesando a comunidade como um todo. Portanto, meu amigo, ela que vai te cobrar. Fulano de tal não paga. Que aí tem uma discussão sobre sigilo bancário, endividamento, você não pode dizer quem está endividado. Mas a pessoa sabe. Pensa isso no Capão. E o Paulo Fulano é filho de alguém que é amigo de alguém que é... E aí a gente, eu fui aí falando um pouco disso, que era um pouco as coisas que eu ia trazer, que é, no caso do Palmas especialmente, o Palmas cresceu demais. O Palmas é grande. E o Palmas faz uma discussão sobre inclusão financeira. Pesada, forte. Eu tenho correspondente, eu penso que as pessoas têm que ter inclusão bancária, eu acho que tem inclusão financeira. Eles fizeram um empréstimo com o BNDES de 3 milhões de reais, um empréstimo, esse dinheiro tem que devolver. Enfim, eles se colocaram no centro da desgraceira total. Mas em nome de que as comunidades são capazes de gerir um empréstimo do BNDES, são de ver o governo não de ver. Porque isso implica que as pessoas devolvam, eu preciso devolver lá. Como é que eu vou mudando o patamar de implicação da comunidade também nessas coisas todas? E aí, quer dizer, quando ele fala, e aí se ele pegou 3 milhões, ele emprestou 12. Eu estou falando de crédito, 12 milhões de reais. Crédito de quanto? Ah, crédito de 15 mil reais, crédito de 1.000, crédito de 200, as mulheres do Bolsa Família. Bom, eu estou falando de um bairro, na periferia de Fortaleza, que continua sendo o bairro mais pobre da cidade. Continua mesmo com o mesmo... Continua, porque o Banco Comunitário e o Banco Palmas não está fora da produção da desigualdade no Brasil, que continua. Então, eu acho que mostra, talvez, ele é o bairro mais... Aí, enfim, saiu que ele é o bairro mais pobre? Saiu. Aí tem um debate imenso que é, aonde é mais pobre? Porque a comunidade do
Palmeiras é 30 mil pessoas. Eles criaram um bairro ao quadrado. Ao longo dos 15 anos, enxurradas de pessoas como eles em 73 continuaram chegando. Ou seja, a densidade populacional daquela região cresceu exponencialmente. Só que eles não conseguem dar conta da máquina da segregação da cidade, você não consegue dar conta com o mecanismo de desenvolvimento, você não tem essa capacidade. Então, você faz uma conta que não é mais de 30 mil, é de 200. Então, se você pegar só o quadrilátero do Conjunto Palmeiras, esse número é muito diferente. E essa conta que a gente está tentando fazer com os dados do IBGE, que é como que eu pego a área de abrangência do Banco Palmas e não o Grande Janguru Sul ou o Conjunto Palmeiras, que não é mais os 30 mil. Você está fazendo a conta com 200, 300 mil pessoas. Agora, isso me diz, eu quero proteger os 30 mil? Não, eu quero saber de fato o impacto que deu, isso é uma coisa. Agora, o banco, se gerou e tem diferença, com certeza de renda, o bairro, as ruas, tem uma diferença grande. Se vai entrando para dentro do bairro, a coisa vai, né? Tem uma segregação que acontece no próprio bairro. Lugares piores, melhor, uma discussão. E a gente sabe isso, que enfim, na pesquisa que eu contar, que a gente entrevistou 300 pessoas no Banco Palmas, na área de abrangência do Conjunto Palmeiras, sendo que 200 delas a gente foi na casa das pessoas, que foram decididas aleatoriamente. Então a gente ia no vizinho do Banco Palmas e no cara que mora na última rua do bairro, que as meninas falavam, não vai lá, não vai lá, não vai lá. A gente falava, não, mas a gente vai, leva a gente lá. E a gente ia, então a gente conseguiu andar bem lá. Mas dizer também que o Banco Palmas, dizer assim, poxa, mas antes do Banco Palmas, a coisa não virou outra coisa? Não, é Fortaleza, Brasília, quinta cidade mais desigual, né? Então, por mais que a gente possa fazer esse recorte, a gente faz esse debate, está tentando os dados do IBGE para fazer uma leitura um pouco daquele território de abrangência, apesar da Palmas hoje atender muito mais do que aquilo, de fato, a produção da desigualdade no Brasil não parou. O debate maior hoje é esse, né? Distribuir, e agora como distribuição de renda é uma coisa, a redistribuição é outra, né? Você pensa nisso na redistribuição. E aí eu acho que tem todas essas questões. Aí eu ia falar da relação de confiança, o Palmas cresceu muito. E aí tem um debate super interessante, como é que você vai criando na comunidade esses mecanismos também de aval. Não dá mais para você falar do nome de todo mundo na comunidade. Como é que você constrói laços de confiança suficientes que façam essa pessoa pagar? Mais que isso, né? Como é que você insere na discussão do crédito o uso das relações de confiança? E aí é um debate. Quer dizer, para eu ceder o crédito, eu falo finanças de proximidade. Como as pessoas não podem dar garantia, eu pergunto para o amiguinho se ele é bom pagador. Ele pode perder um amiguinho. Essa questão do conflito que eu estava... Eu dou o crédito ou perco o amigo? Faço o quê? Essa é a questão do conflito que eu estava... Então, e aí eu acho que tem um debate que me é muito caro, que eu acho que é uma discussão para quem não é, e aí eu acho que são essas coisas que a gente vai pondo na conta, para além do econômico, para além do financeiro, para além dos resultados econômicos e tudo isso, que é, por exemplo, o microcrédito tradicional faz aquilo que eles chamam de grupos solidários, que é um pouco fundo. Eu junto todo mundo, se esse cara não paga, o grupo todo assume o pagamento dele. Né? Nos bancos comunitários isso não acontece. Porque a incompreensão é que, se o cara não paga, os outros não podem assumir essa discussão da comunidade. No Palmas, nos outros bancos comunitários, a discussão é essa do aval coletivo, como eu construo uma relação de que o meu pagamento implica alguém receber esse recurso novamente. A construção que você quer fazer é, ao tomar um crédito ou ao falar do meu amigo, eu estou implicando, na verdade, esta relação numa relação pública que é de todo mundo. Isso não é uma coisa simples de fazer. Não só no crédito, como qualquer outra coisa. Porque o que a gente está dizendo aqui é a construção de laços de confiança que produzam a percepção ou o engajamento meu pessoal de que este lugar é meu e é de todos nós. É meu e nosso. O empreendimento, num empreendimento é mais fácil. Esse empreendimento eu trabalho e é para todo mundo. Agora, eu estou falando de um território, como é que eu construo essa referência coletiva, autogestionária, quando a gente está falando de uma periferia como Fortaleza, de um lugar como São Paulo,
tal. E usando os mecanismos financeiros, usando o crédito nessa discussão. Quer dizer, usando endividamento. Quer dizer, tem uma discussão enorme sobre dívida. Dinheiro hoje é dívida. O que o crédito, que lugar o crédito ocupa nisso? Tá? Então, essa discussão é muito longe, né? Peraí, tem um problema aí no seu argumento. Ah, meu Deus. Se o cara não pagar, porque ele não puder pagar. Então, boa, que bom que você me deu essa deixa. Ah, bom. Tem uma discussão econômica, e aí eu acho que como não apareceu, que é a discussão da inadimplência. E que é a discussão de por que o cara não paga. Isso. O problema não é se ele paga ou não. O problema é por que ele não paga. E aí tem toda uma discussão que tem gente que não paga porque não pode. E aí, dentro, quando você estabelece um diálogo com as finanças ou com as microfinanças, é assim, por exemplo, você paga, se você não pode pagar, quanto você pode pagar? As pessoas vão lá e pagam R$1. Você paga 1.000, vai lá e paga 1, mas ela quer pagar. Ela veio aqui, ela quer conversar, ela negocia. E aí tem um campo, enfim, a gente da psicologia, estuda psicologia, isso daí, esse campo de como que se dão essas relações de confiança. E também não são só um espaço que todo mundo discute junto. Por que você não está pagando, querida? Ah, porque o meu marido teve um infarto, eu não saio de casa, meu filho morreu, matou. Quer dizer, você tem que apresentar sua ferida, sua mazela para dizer que você não pode pagar? Então, que mecanismos isso vai se construindo? Mas eu acho que é uma diferença, foi bom que você trouxe isso, a discussão não é se o cara paga ou não, é por que paga ou por que não paga. E aí eu acho que trazer um pouco do fórum, eu acho que o fórum é um lugar, né, perguntado da prestação de contas, eu acho que o espaço público, eu acho que tem uma discussão sobre participação do banco comunitário, que eu acho que assim, se a gente vai pro bem ou pro mal, ainda acho que tem que ficar todo tempo se perguntando. Se isso está disseminado numa comunidade dinâmica, como é que eu penso os espaços de controle também, né? Todos os trabalhadores do banco comunitário, em geral, no Palmas, por exemplo, são 20 funcionários mesmo. Todos eles são da comunidade. As agentes são da comunidade, as pessoas circulam, as pessoas se encontram no bairro, as pessoas ouvem, como é que isso entra e sai. De fato, o espaço do fórum é o espaço, vamos dizer assim, legítimo, o espaço horário e tal, em que essas coisas podem ser debatidas, e a prestação de contas, a questão dos juros, quanto emprestou, sai relatórios saem para dentro da comunidade. E isso já se articula com outras discussões. Só para fechar, acho que também chega de falar um pouco, essa questão do movimento nacional, das finanças dos bancos comunitários, eu queria de fato separar, né? Eu acho que a gente discutiu muito hoje de manhã, né? Porque como é que você pensa essa questão dos bancos comunitários que surgiu? Eu acho que tem muitas questões que os bancos trazem hoje para a discussão da economia solidária, e o Banco Palmas como um banco maior, que está se colocando diversos vetores de análise, que eles nunca imaginaram. Né? Você nunca pensou que você ia, nas suas relações, criar uma dinâmica, criar uma metodologia que se expande, que tem 105. Como é que você vai criando essa discussão? No caso dos bancos comunitários, existe, foi fundada na hora que isso foi se extraindo por aí, a Rede Brasileira de Bancos Comunitários. Ela é uma rede nacional que conta com todos os bancos, e eu acho que é um debate para a gente também, e conta também com as universidades, no caso nós, que somos da USP, e a Bahia, que também trabalha com os bancos comunitários. Então é uma rede de bancos comunitários que tem aí a participação das entidades de fomento, mas isso a gente conversa em outro momento. Como é que se estabelece, vamos dizer assim, essa ideia do banco comunitário? Se estabelece através de que coisa? Por exemplo, tem que ter uma entidade promotora disso no local? Ou é o banco que funda uma agência? Como é que funciona isso de fato? Sim, eu vou só terminar de responder o jeito. Eu acho que tem a rede de bancos que um pouco, em 2006, foi fundada um pouco pensando e tentando criar o que a gente chamou de um marco de referência dos bancos comunitários, que foi a definição que o Deni trouxe. Até porque banco comunitário é uma metodologia das microfinanças tradicionais, ou seja, a gente está falando aqui de desenvolvimento, mas como eu disse, tem essa interface com as microfinanças, a gente está falando de finanças de alguma maneira, tem a discussão do microcrédito. Então, foi uma forma também de trazer um pouco qual seria o arcabouço teórico que baseia essa proposta de longo prazo, vamos dizer assim, né, porque elas surgem num contexto mais difícil.
E aí é a hora que vão se agregando também as entidades, as iniciativas, as comunidades na rede brasileira de bancos. Isso se articula com a Política Nacional de Economia Solidária em algum momento, com a SENAIS, quer dizer, no momento em que a SENAIS, a Secretaria Nacional de Economia Solidária, diz que isso é uma iniciativa a ser replicada, fomentada, você vai criando também um conjunto de entidades que vão se tornando essas referências nessa implantação. Enfim, a gente está aqui falando de uma comunitária, a gente não é o Palmas, mas é a universidade como a gente vai entrando e como você vai criando também um caldo maior que essa rede vai se fortalecendo. Acho que é interessante olhar no Palmas, não só no Palmas, mas mesmo no seu União Sampaio, como é que essa dinâmica nacional fortalece suas dinâmicas locais também, né? Como é que faz esse exercício de quando você você tem mais força quando você fala de mais bancos, quando você fala... E aí a gente vem num processo também de pensar como é que a gente vai se articulando regionalmente, porque era uma articulação local com nacional. Como é que os bancos do Sudeste agora se articulam na rede, criam fundos, outros mecanismos financeiros? E aí que eu ia chegar a Nelsa e a Thalita, e aí eu vou terminar, que é um pouco... Quando a gente está falando de finanças solidárias e a gente fala da iniciativa do Banco Comunitário, ela implica hoje a gente falar em instrumentos de finanças solidárias ou outras formas de financiamento. Isso implica em articulação. E aí quando a Thalita fala dos fundos, que os fundos ainda não conseguem se reconhecer como rede, como é que articula com as outras iniciativas, mesmo tendo essas questões, hoje o horizonte dessas iniciativas é como que eu penso e me reconheço, claro, no desenvolvimento territorial, no financiamento, mas como eu penso a minha articulação como um sistema de financiamento. E aí tem no horizonte nosso um sistema de finanças solidárias, que não é mais pensar o banco comunitário, mas é como que as iniciativas, como que a economia solidária pega os instrumentos de financiamento, de finanças, as iniciativas de finanças solidárias e compõe aquilo que seria um sistema financeiro da economia solidária. Quer dizer, então, além do movimento dos bancos comunitários, a rede de fundos nacional, essa articulação que a gente chama entre os segmentos, há nesse horizonte que me parece mais alargado atualmente, que é como é que a gente quer dizer, os bancos comunitários têm dificuldade de ter fundo. Como eu constituo um fundo? Quem constitui esse fundo? Quem faz parte desse fundo? As cooperativas de crédito têm fundo sobrando muitas vezes, porque elas têm os fundos sociais. Faz sentido, elas não chegam onde os bancos comunitários chegam, elas não atendem, não tem base, elas estão muito distantes. Os fundos mais localizados, como é que eu vou usando? Porque a economia solidária é muito jovem, essas coisas estão se encontrando, a gente está construindo isso. Então, o que a gente está fazendo nesse momento, além de pensar os bancos, é como que a gente pensa a iniciativa dos bancos comunitários com a história que ele tem, com esses outros mecanismos financeiros e de financiamento, para a gente construir isso que seja um sistema. Que não é todo mundo virar uma coisa só, muito pelo contrário, pontos comuns, onde um fortalece o outro. Então, trazendo só o movimento nacional hoje, né, o MESOL é essa entidade que faz esse processo de animação dessa dinâmica que fica lá, ela só pensa em fundo, eu fico tentando, vem pro banco, pensa, vem junto e tal. Que é o que está acontecendo aqui, acontece em vários lugares. Na Bahia eles estão juntando. Como que os bancos comunitários podem acessar um fundo mais interessante que não seja o BNDES, que ferra todo mundo, né? Que difícil que é. Então, eu acho que tem essa dinâmica também nacional. Então, o NESOL hoje é esse animador. Se em algum momento a Secretaria de Economia Solidária entendeu que as redes precisavam se fortalecer, isso aconteceu em 2010, então ele apoiava as redes, entidades para fortalecerem as redes independentemente. Hoje, a estratégia da Secretaria de Economia Solidária, junto com o movimento de finanças, é que uma entidade faça a mobilização das redes entre si. Então, a gente tem um comitê temático de finanças solidárias que se reúne a cada 2 meses com representantes dos fundos, dos bancos e das cooperativas de crédito, da qual faz parte o CAMP, faz parte o NESOL, faz parte a ITES, que é a Bahia, a Federal da Bahia, faz parte a CRESOL, CRENOR, Sistemas COVID do Cooperativismo de Crédito, Caritas, Fundação Esquel, e o Palmas e outros bancos comunitários, outros bancos, outros fundos, as entidades eu vou lembrar e agora não faz sentido, mas
enfim, existe um lugar que é pensar essa questão. E aí, quando a Nelsa traz o fundo público, acho que tem tudo isso, quando a gente está discutindo o banco comunitário, implanta, não implanta, como implanta, ter esse horizonte maior para pensar como isso se articula a outras formas de financiamento, como eu penso o fundo público, pensar as finanças solidárias como um complexo de instrumentos. Né? Desculpa, a gente já falei mais meia hora, mas... Eu tenho algumas questões que vocês trouxeram e aí outras que eu fui lembrando de coisas que talvez sejam interessantes na definição dos fundos a partir do que foi dito aqui. O fundo ele não tem personalidade jurídica. Tá? Os nossos fundos, é sempre bom separar os fundos da região sul dos fundos de outros lugares do país. Os nossos fundos da região sul não tem. Por que é importante separar? Porque os nossos são fundos de fomento, né? São fundos ligados a entidades. Personalidade jurídica quem tem são essas entidades. O fundo é uma ação dela. O que acontece? O fundo precisa guardar o dinheiro em algum lugar. Né? O dinheiro não fica no bolso de alguém. A ideia é que o fundo, que esse recurso, quando é monetário, não fique na conta de uma pessoa, né, pessoa física, e é o que a gente vem vivendo agora na nossa primeira experiência de fundo de base, que é o São Leopoldo. O que a gente faz com esse dinheiro? E aí, só para... porque elas fizeram, né, a gente fez uma formação em 2012, sensibilizando para a temática. Porque nem se discutia sobre fundo solidário aqui na região. E aí a gente começou a discutir sobre isso em 2012. As gurias de São Leopoldo participaram de uma formação. Em 2014, decidiram constituir um fundo. Fizeram um chá, né, do Dia das Mães para capitalizar o fundo, arrecadaram cerca de R$1.500. E agora o que a gente faz com esse dinheiro? Então, o primeiro processo foi pensar nas regras, né? Nas regras de funcionamento, quem entra, quem não entra, quem está dentro, quem está fora. A gente empresta, divide quantas vezes, vai cobrar juro, não cobra. Teve uma discussão gigante sobre juros. Isso é solidário, não é? Mas como é que a gente faz o dinheiro, né, valer, enfim. E aí isso foi uns 5, 6 meses e agora elas estão no momento que elas pararam um pouco para pensar se vão ou não se constituir enquanto associação, né, para dar uma personalidade jurídica para o fundo. Então é nesse pé que a gente está. Elas têm o recurso e pensaram em todas as regras e agora estão definindo se constitui enquanto associação ou não. Né? Não se constituir em associação é muito provável que o fundo seja desfeito, porque elas optaram, elas são da opinião de que não deve ficar na mão de uma pessoa, da tesoureira ou das patinhas, como elas falam, para mexer com a tesoureira. Então, está nesse momento. Então, em outros lugares, os fundos têm personalidade jurídica na medida que se constituem como associações. Aqui não. Fundo de prestação de serviço. Fundo específico de prestação de serviço, a gente tem muitas experiências no Nordeste. E eu lembrei de uma experiência no Espírito Santo, que é de um grupo de pessoas em tratamento, né? Enfim, não sei o termo. São usuários de substâncias ilícitas em tratamento. Enfim. Até chorei. Em tratamento. E aí ficam numa casa, né, que é no meio de uma associação, não sei se é uma associação espírita, não me lembro, mas a ideia é que eles entram nessa casa para fazer o tratamento e não pagam nada para estar lá dentro. Então se constitui um fundo, né, de trabalho, em que aqueles que já estão lá há mais tempo recebem os novos, cuidando desses novos e cuidando em todos os sentidos, né, ajudando em tudo que as pessoas novas, as pessoas que estão entrando naquele momento precisam. Esse é um que eu consigo me lembrar. Tem um outro, também aí no Nordeste, que envolve dinheiro e envolve trabalho. Os fundos, de modo geral, eles misturam muito as coisas, né? Esse é de uma região do Nordeste, eu não consigo lembrar o nome, mas onde uma quadra inteira dos moradores é beneficiada de Bolsa Família. E tem como característica comum a falta de banheiro dentro das residências. Tinha falta de banheiro. E aí eles optaram, como a única fonte de renda para a maior parte deles é o Bolsa Família, optaram por juntar ao longo de meses R$5 de cada família. Criaram uma série de
prioridades, né? Quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro. Com esse dinheiro, eles compravam o material necessário para erguer um banheiro e em mutirão erguiam o banheiro dos outros. Então isso é muito comum também. Nos meios rurais, mutirão para capinar, e eu não sei sobre o meio rural. Eu não consigo avançar muito além disso, mas para casas de sementes também é necessário, é amigo, né? Para fazer todo o manusear as sementes também, eles pagam de serviços. Sobre a desburocratização. Primeiro tem a desburocratização do acesso ao recurso, né? E aí especificamente sobre o recurso financeiro, e depois a flexibilização. Em primeiro lugar, como é que se dá o acesso a esses fundos de fomento, que é esse que a gente tem aqui. Normalmente via projeto. Né? As pessoas escrevem em que situação elas estão, o que elas gostariam e de quanto elas precisam. Assim como as mulheres assentadas que queriam fazer um banheiro. Não foi cobrado delas nenhum tipo de documentação. Né? Se elas tinham conta bancária, se estavam no SPC, essas são questões que nem aparecem. Se elas tinham RG ou CPF, né? É o tipo de informação que não se pede. A preocupação é sempre quantas pessoas estão envolvidas, há quanto tempo essas pessoas estão trabalhando juntas, né? Porque isso também indica quanto tempo e que tipo de acompanhamento elas vão precisar. E nesse caso específico, isso também é muito importante quando o fundo está fomentando ou apoiando a atividade no campo. Né? Porque diferente do BNDES, não se exige comprovante da terra, comprovante de uso disso ou daquilo, enfim, né? É a palavra da pessoa, é o que tu bota no papel que vale. Nesse caso específico das mulheres é uma situação muito interessante, porque era um fundo que exigia devolução. Eles tinham três modalidades de financiamento. Um era para formação, e aí eles não exigiam devolução, então o dinheiro só ia. O outro, para grupos que estavam começando a se organizar, eles tinham até 30% de devolução.